Já iniciamos. Toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queira, não me importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Bom dia, irmãos e irmãs da Regional Norte 3. Estamos aqui com muita alegria na Catedral Nossa Senhora da Conceição, da Santíssima Conceição do Araguaia, com o nosso bispo, nosso querido bispo Dom Dominique Iu, nosso querido padre Paulo, e estamos aqui hoje para realizarmos o encerramento do primeiro congresso da Pastoral da Educação e Cultura. Essa celebração terá boas novidades para todos nós. Com a palavra agora, Dom Dominique. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bem-vindos e bem-vindas nessa catedral. Estamos todos reunidos virtualmente debaixo do manto de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. Queremos nos colocar na escuta da palavra. Muitas reflexões, muitas partilhas fazem com que precisamos beber na fonte daquela água que iremos levar a outras pessoas, aos nossos educandos e educandas, nas próximas semanas e nos próximos meses. Esta palavra nos ressuscita, ela nos devolve mais uma vez a nossa identidade e a nossa vocação de educadores cristãos. Hoje escutaremos mais uma vez a promessa divina. A promessa divina sob a forma da promessa de uma terra onde escorre leite e mel. Ela pode parecer muito distante, ela pode parecer bonita demais para ser nossa. Ela pode parecer inacessível aos nossos esforços. Ela pode ser vigiada por gigantes, ao lado de quem nós não passamos de gafanhotos. Antes de tudo, ela é prometida por Deus.
O nosso papel, a nossa vocação de educadores é acompanhar crianças, jovens e adultos à porta dessa terra prometida, apontando como se anda pelo deserto, como se encontra fontes, como se mantém viva a esperança. Educar é ato de esperança. A nossa maior traição seria desistir, esterilizar a promessa de Deus, não acreditar que Deus age até dentro das nossas limitações. Educar em tempos de adversidades não é nem fácil, nem difícil. Não é fácil o que precisa dizer, isso dou conta. Não é difícil que devamos dizer, nunca vamos dar conta. Não é nem fácil, nem difícil. É divino. É de Deus em nós. Por nós. Entremos juntos pelo canto, na escuta da palavra. Deixemos que o mestre e pastor nos prepare. Não são impossíveis. Com a presença de Deus e do Espírito Santo, nós seremos capazes de educar, sim, os nossos jovens, as nossas crianças, mesmo tendo todas essas adversidades. Passamos agora para a leitura da palavra. Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura minhas forças. Estás comigo, comigo estás. Estás comigo, comigo estás. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, verei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Estás comigo, comigo estás. Estás comigo, preparai a minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, diz minha cabeça.
o meu cálice transborda. Estás comigo, comigo estás. Estás comigo, comigo estás. Felicidade todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei. Estás comigo, comigo estás. Estás comigo, comigo estás. Demos glória a Deus Pai onipotente e ao seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos. Amém. Estás comigo, comigo estás. Estás comigo, comigo estás. Comigo estás, comigo estás. Leitura do livro de Números. O Senhor falou a Moisés: mande gente para explorar o país de Canaã, que viu dar seus a uma tribo, e que todos sejam chefes. Moisés os enviou para o deserto de Faraó. Moisés mandou que eles explorassem o país de Canaã e lhe falou: suba pelo deserto, observe como é o país e seus habitantes. E se são fortes, vejam se a terra é boa ou moram. Estejam corajosos. Chegando um ramo de vidro, durou numa vara transportada por 2 homens. Colheram também romãs e figos. 40 dias depois, voltaram os exploradores e se apresentaram diante de Moisés, Arão e de toda a comunidade da terra. Israel. Diante deles, entraram na terra aonde você nos enviou. É uma terra onde corre leite e mel. E aqui vocês podem ver o fruto delas. Mas o povo que morava no país e os poderosos da cidade são grandes e fortificadas. Então Caleb fez o povo ficar em silêncio diante de Moisés e falou: temos que subir e tomar posse dessa terra. Nós podemos fazer. O homem que havia acompanhado Caleb explica: não podemos atacar esse povo, porque eles é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, começaram a pôr defeito na terra que haviam explorado. A terra que fomos explorar é uma terra que devora seus habitantes. O povo que vimos nela são homens de grandes estaturas, e aí nós vimos gigante, tanto para nós próprios como para eles.
nos parecíamos gafanhoto. Então toda a comunidade de Israel começou a gritar e a berrar, e o povo se queixou a noite inteira. E dizia uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltar para o Egito? Depois daqueles que foram explorar a terra, Josué, filho de Noã, e Caleb, filho de Jofané, rasgaram as suas vestes, as suas roupas, e disseram a toda a comunidade dos seus filhos de Israel: a terra que fomos explorar é boa, é terra excelente, e se o Senhor estiver do nosso lado, Ele nos fará entrar nessa terra e dará para nós. É uma terra onde corre leite e mel, entretanto, não se resolvem contra o Senhor. Não tenha medo, o povo dessa terra nós devolveremos como se um pedaço de pão. Eles não estão mais protegidos do que nós, porque o Senhor está conosco. Não tenhas medo deles. Toda a comunidade, porém, falava em apredejá-los. Nesse momento, a glória do Senhor apareceu na tenda da reunião diante de todos os filhos de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Porque de nós cuidais tanto assim, porque de nós cuidais tanto assim, porque de nós cuidais tanto assim, porque de nós cuidais tanto assim. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta, e os meus dedos treinou para a guerra, e os meus dedos treinou para a guerra. Porque de nós cuidais tanto assim, porque de nós cuidais tanto assim. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Porque de nós cuidais tanto assim, porque de nós cuidais tanto assim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensinar-lhes: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vamos conversar um pouquinho sobre isso. Pastoral da educação e da cultura. A palavra pastoral lembra que nós todos, pelo batismo, participamos da missão de Jesus pastor. Pelo batismo, todos nós, mesmo que a gente sempre diga que o bispo é o pastor e o padre é pastor na paróquia, sim. Mas quando nós nos organizamos para que as pessoas tenham vida melhor, principalmente os que estão feridos, machucados, então estamos participando da missão de Cristo pastor. E é por isso que se chama pastoral. E a pastoral, elas vai se dividindo onde ela se faz necessária. A pastoral da criança, a pastoral dos enfermos, e no nosso caso, pastoral da educação. A educação é um campo onde quem é batizado precisa ali assumir a missão de pastores. Quem tem essa missão de ensinar, e, por que não, também os que estão para aprender. Todos aprendem e todos ensinam quando a educação é compreendida de maneira correta. Educar, a palavra educação, eu gosto de desmontar as palavras para entendê-las bem. Educar vem de ex ducere. Ducere significa conduzir. Nas grandes monarquias, o comandante maior é chamado de duque, aquele que conduz. Ex ducere significa conduzir de dentro para fora.
Não, educar não é colocar conhecimentos, colocar conteúdos. Colocar conhecimentos, colocar conteúdos é um meio, porque a finalidade é colocar tudo isso para ajudar a pessoa a sair de si, a desabrochar, de botão se tornar flor, de semente se tornar árvore. Assim a pessoa ser tudo o que ela pode ser. E nós que somos cristãos, a nossa fé, que começa com a encarnação de Deus na história humana, vem mostrar, Jesus Cristo veio nos mostrar que o ser humano pode ser Deus. Tem capacidade divina, claro, e com a graça de Deus. Esta é a grande maravilha. Às vezes a gente pensa que a humanidade não está bem, está desviada. Às vezes nós não acreditamos na humanidade. Mas eu gosto muito de uma frase que vi uma vez num cartaz, numa maternidade, onde as crianças são trazidas à luz, e lá naquela maternidade eu me lembro de um cartaz com um bebezinho e escrito assim: toda criança que nasce traz a mensagem de que Deus ainda acredita na humanidade. Deus acredita em nós, mesmo quando nós não acreditamos. Deus acredita em nós e por isso se encarnou para que nós comecemos a acreditar na humanidade divinizada. E por isso, a nossa missão de educar para um mundo de seres humanos felizes, realizados, bem-aventurados. Jesus não usa a palavra felizes, não. Às vezes algumas traduções trazem a palavra felizes, porque no Velho Testamento tinha os mandamentos. Pode fazer isso, ou deve fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas Jesus trouxe uma outra visão. Eu gosto de olhar as bem-aventuranças como um manual de instruções. Ao invés de pensar numa lei que proíbe umas coisas e ordena outras, Jesus disse: a vida é uma aventura, é um caminho, e a aventura é boa quando a gente é parecido com Jesus. Quando Jesus disse bem-aventurados os pobres, Ele não está mandando a gente não ter nada. Ele está dizendo que Ele é feliz porque Ele é livre com relação ao ter. Ele é dono do mundo, mas Ele não faz questão disso. Ele é livre porque Ele partilha e serve. Por isso, não basta ser pobre materialmente, tem que ser pobre no coração. O texto de Mateus fala do Espírito. E assim a gente encontra um mundo onde tem aflitos, onde tem os que são amansados pela violência, onde não tem paz. E aí Jesus vai dizendo, onde não tem misericórdia. Tudo isso encontramos no mundo. A primeira leitura fala de gigantes, de gente brava, de um mundo difícil de enfrentar. E, como dizia Dom Dominique no início, não é fácil, nem difícil, é divino.
Então, com a graça de Deus, querendo que Deus, abrindo o coração, tendo o coração, sabendo que somos pobres, purificando o nosso coração, os puros de coração verão a Deus, abrindo-se à misericórdia, os misericordiosos experimentaremos a misericórdia, os aflitos vão ser consolados, os amansados vão ser donos da terra. Eles já sabem que são donos, porque são filhos de Deus e Deus é o dono. É sonhar com essa terra prometida e saber que ela é uma tarefa divina. E por isso, como agentes da pastoral da educação, professores, mas podem também ser os pais, os que trabalham em qualquer outro setor no nosso mundo da educação, mesmo os estudantes, esse mundo deve ser um mundo onde a gente consiga tirar de dentro de cada ser humano, conduzir de dentro para fora um ser humano que é chamado a ser do jeito de Jesus. Feliz, bem-aventurado, melhor dizendo, porque fazer da vida uma boa aventura. Então não é uma coisa que um dia chega. Feliz, quer dizer, aquele que já chegou. Não, é uma boa aventura. Eu vou terminar lembrando de uma frase poética que li atrás de um caminhão. Atrás de um caminhão tinha uma frase uma vez, que eu parei no acostamento para anotá-la. É uma frase poética que estava escrito assim: caminhão, na estrada. E lá estava escrito: voo. Não importa a chegada, é preciso amar a estrada, e a viagem é só partida. Então, o primeiro congresso é a partida. Estamos implantando, começando este caminho, esta aventura que será bem-aventurada. Boa aventura, se buscarmos este Espírito de Jesus que está retratado nas bem-aventuranças. Padre Paulo, a longa caminhada se inicia com pequenos passos, e esses são os primeiros passos importantíssimos para a formação dos nossos educadores e para a formação dos nossos jovens e de nossas crianças. Nós teremos agora 2 vídeos em homenagem aos educadores. O primeiro deles é da Diocese da Santíssima Conceição do Araguaia, ao Monsenhor Augusto de Brito, nosso saudoso Monsenhor Augusto. E o segundo vídeo é da Diocese de Tocantinópolis, ao educador José Francisco da Silva. Vamos assistir. Congresso da Pastoral da Educação. Nós vamos falar sobre o grande educador do Araguaia, Monsenhor Augusto Dias de Brito. Ele nasceu no dia 14 de janeiro de 1906, no sítio Estreito, então Goiás, naquela época. Seus pais eram Francisca e Pedro. Aos 13 anos, já órfão de pai e mãe, ele então abdicou dos namoros e quermesse dos adolescentes e abraçou a vida religiosa, sua grande vocação. Foi, por intermédio dos padres dominicanos, estudar em Uberaba. Aos 17 anos, ele voltou à sua região para fazer o curso de Humanidades em Porto Nacional. Ao término do curso, voltou para Minas Gerais, dessa vez para a cidade de Diamantina, onde foi ordenado padre em 16 de dezembro de 1932. Ele foi ordenado pelos padres lazaristas. Seu grande sonho era ser um dominicano. Entretanto, terminou sendo o primeiro padre diocesano do Vale do Araguaia. Um ano depois de sua ordenação, ele retorna à sua terra natal. E durante 10 anos ele trabalhou
tanto na evangelização quanto na educação dos povos do interior, fazendo cansativas viagens, né, naquelas desobrigas, né, 10 anos montado a cavalo, indo também na região do Araguaia de barco, para fazer a sua pregação aos índios da região do Araguaia, que eram os índios Carajá, e até o Xingu a cavalo, para pregar e para evangelizar os índios Caiapó. Quando estava em Conceição, ele lecionava para os rapazes, filhos dos pioneiros da cidade, porque então, naquela época, o Colégio Santa Rosa das Irmãs Dominicanas, fundado em 1902, só lecionavam para as mulheres. Então, os homens não tinham como aprender, né? Então, Monsenhor Augusto foi um dos primeiros professores a lecionar, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros a lecionar para os homens em Conceição do Araguaia. Em 1944, Dom Sebastião Tomás iniciou a construção do Seminário São Domingos, terminou 2 anos depois, em 1946, e Monsenhor Augusto foi nomeado seu grande e único diretor. Anexo ao seminário começou a funcionar o ginásio, que como estabelecimento de ensino passou a se chamar Instituto Santo Alberto. Padre Augusto foi o grande diretor desse ginásio. O ginásio funcionou por 35 anos, por onde passaram 1.100 alunos. Padre Augusto, além de diretor, lecionava várias matérias. Os alunos eram internos e externos. Os externos eram aqueles alunos, filhos de fazendeiros, filhos de poceiros, que não moravam na cidade, que iam para lá e ficavam então na companhia, né, de Monsenhor Augusto. Como grande educador, era paciente no ensino pedagógico, mas era muito severo, né, em atitudes morais. Sempre primou para fazer dos seus alunos os primeiros em condições de passar de ano, sem precisar de revisão de matéria. Quando o aluno trastejava, ele usava palmatória ou cascudo para ativar sua memória. Ninguém nunca reclamou desses castigos, porque era comum, era normal naquela época fazer esse tipo de ação. Em 27 de setembro de 1952, pela ocasião da ordenação dos seus primeiros 2 seminaristas, Padre Sebastião, né, e Padre Cícero, pela sua ordenação, ele recebeu uma justa homenagem, né, pelo trabalho missionário e educacional, o título de Monsenhor, dado pelo então Papa Pio XII. Como vemos, em 1952, a Igreja já reconhecia seu grande trabalho como educador, que foi um dos motivos do título recebido de Monsenhor. Pelos bancos do Seminário de São Domingos, passaram hoje advogados, juízes, promotores, médicos, padres, muita gente que hoje deve a sua moral e aos seus estudos e a sua sabedoria ao reconhecimento pelo trabalho feito lá no início, naquela semente plantada por Monsenhor Augusto Dias de Brito. De sua palavra sacerdotal, de sua lavra, saíram joias que muito ajudaram a evangelização do Vale do Araguaia. Os primeiros frutos foram Padre Cícero e Padre Sebastião de Brito, que foram os primeiros padres daquela região. Aí depois vieram outros tantos seminaristas e que se tornaram grandes sacerdotes e que muito ajudaram e continuam ajudando até hoje a Igreja Católica no sul do Pará. Vieram Padre Ribamar, Bené, que é o Benedito Rodrigues Costa, continua na região até hoje, Pedro Correia na região até hoje, Antônio Lira em Conceição, Hilário Lopes na região, Padre Juraci hoje em Goiânia, capelão, Padre Erasmo, Padre Geraldo, Leandro, Padre Edivaldo Pereira de Souza, Pedro das Neves Silva e outros tantos que passaram pela orientação de Monsenhor Augusto e muitos que não chegaram a ser ordenados. Desses padres, alguns deixaram a batina muitos anos depois, mas ficaram os méritos do grande plantador, do grande semeador, Monsenhor Augusto Dias de Brito, hoje considerado o maior educador do Vale do Araguaia. Professor José Francisco da Silva Concesso,
nasceu em Rio Espera, Minas Gerais, no ano de 1936. Filho de Antônio Simão da Silva e Maria Eduarda Silva. Em fevereiro de 1950, entrou no seminário dos Orionitas de Bournier, onde fez o ginásio. Em 1954, fez noviciado em Belo Horizonte. Estudou filosofia no Seminário Arquidiocesano do Rio de Janeiro. Em julho de 1961, foi para a Itália, onde foi ordenado sacerdote em 10 de abril de 1965. Ao retornar ao Brasil, em 1965, permaneceu no Rio para um curso de especialização antes de vir para Araguaína para ser pároco, ainda no antigo norte de Goiás. De lá, foi mandado para fundar o Instituto São Marcos, em Valença. De Valença, ele foi para Lagoa Santa, onde exerceu o cargo de capelão da aeronáutica. Foi diretor da Escola Regimental de Aprendizes até 1977. Fundou a paróquia de Santa Edviges e, nesse período, cursou Direito na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Depois de 18 anos de exercício do ministério sacerdotal, licenciou-se e casou posteriormente com Elzamar Lopes Aguiar Concesso, com quem teve um filho, Cássio Aguiar Concesso. Muita satisfação nessa noite para o primeiro sarau que leva o título Somos Todos Orionitas. Sempre ativo e destaque nas áreas de educação e cultura, exerceu ainda os seguintes cargos: diretor da Facila, Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Araguaína. Professor de latim na Unitins, campus de Araguaína, no Tocantins. Diretor regional da Secretaria Estadual da Educação. Vice-diretor da Faculdade Católica Dom Orione. Professor de Direito Canônico na Faculdade Católica Dom Orione. Criou as Academias de Letras de Araguaína e Norte Tocantinense, Acalanto. Mirim de Araguaína, Alma. Juvenil de Araguaína, Aljuva. José Francisco Concesso é autor dos seguintes livros: Latim, Primeiros Passos, Data Vênia, Meu Primeiro Picolé, Educação de Balaio, Análise Sintática para Estudantes de Latim, Meu Primeiro Lápis, Um Dedo de Prosa, Nosso Passeio, Ora Pro Nobis, Éden, Uma Colônia de Férias na Amazônia, Elzamar, e participações em outras obras literárias. Em 2017, foi apontado pela revista Super Interessante como o escritor mais importante do estado do Tocantins no mapa literário, que selecionou os 26 autores mais representativos de cada estado brasileiro, ao lado de Jorge Amado, Clarice Lispector, Mário de Andrade, Machado de Assis e outros. Professor José Francisco Concesso foi pioneiro em Araguaína na literatura, deixando um legado cultural incontestável para o município, o Tocantins e o Brasil. Era o atual presidente da Acalanto Academia de Letras de Araguaína e Norte Tocantinense. José Francisco Concesso deixou-nos em 4 de setembro de 2020, aos 84 anos, vítima da Covid-19. Muito emocionante, né, irmãos e irmãs? Essas lindas homenagens aos nossos padres educadores. Se fôssemos homenagear a todos, ficaríamos aqui dias, meses, porque nós temos
o exemplo maior dos nossos educadores padres, que foram os padres jesuítas, que marcaram por mais de 200 anos a educação no nosso país. E ainda hoje temos aí a grande influência dos padres jesuítas. Nós passamos agora para Leidivan fazer uma síntese do nosso tão importante congresso iniciado ontem. É com você, Leidivan. Bom dia, com alegria, a todos os participantes do nosso congresso. Então, coube-nos relatar o que vivenciamos desde ontem. Então, vamos lá. Relatório do primeiro congresso da Pastoral da Educação e Cultura do Regional Norte 3. No dia 24 e 25 de outubro de 2020, com programação online, transmitida via canal do YouTube da Faculdade Católica Dom Orione, da cidade de Araguaína, localizada no estado do Tocantins, região pastoral da Diocese de Tocantinópolis, realizou-se o primeiro congresso da Pastoral da Educação e Cultura do Regional Norte 3. Com o tema geral, Educação e Cultura em Tempos de Adversidades, Novos Caminhos à Luz da Evangelização. O público-alvo desse evento, os educadores de escolas públicas, privadas, católicas e ou conveniadas, bem como instituições de ensino superior localizadas no âmbito do Regional Norte 3 da CNBB, e alcançou a ordem de 450 inscritos. Contudo, nós tivemos um registro no dia 24, na ordem de 690 acessos. A linha do tempo a respeito da trajetória da Pastoral da Educação e sua materialização. Em novembro de 2018, em Tabocão, foi realizado o primeiro encontro do Regional Norte 3, com a assessoria do professor Leonardo Agostini, da PUC do Rio Grande do Sul, no qual estiveram presentes membros das 5 dioceses do estado do Tocantins, Conceição do Araguaia, no Pará, e a Prelazia de São Félix, no estado do Mato Grosso. Em 2019, também em Tabocão, aconteceu o encontro regional da Pastoral da Educação com o objetivo de articulação. Em setembro de 2019, aconteceu o terceiro encontro em Tabocão para finalidade de articulação. Em outubro do mesmo ano, realiza-se no auditório Remígio Corazza, da Faculdade Católica Dom Orione, o primeiro encontro da Pastoral da Educação promovido pela Diocese de Tocantinópolis, com o tema geral, Conhecimento e Espiritualidade, o papel da pastoral para a educação nos dias de hoje. No final de 2019, no ato do planejamento das atividades para 2020, a equipe de articuladores da Pastoral da Educação e Cultura do Regional define realizar uma atividade única para o regional e então surge a proposta do congresso em caráter presencial e sediado na Diocese de Tocantinópolis, o que se alterou devido à pandemia. Entre os meses de março e outubro deste ano, aconteceram reuniões virtuais de periodicidade quinzenal para articulação do evento. Buscamos assessorias, parcerias, composição das equipes e planejamento geral. Nesse sentido, o congresso, que temos a honra de participar, foi moldado com muito esmero pelas mãos de homens e mulheres que desejam uma educação à luz do Evangelho e primam pela formação integral de nossas crianças, jovens e adultos, que são o futuro da nossa sociedade. Após essa retrospectiva pertinente para o nosso primeiro congresso, que iniciou-se às 8 da manhã, com abertura direcionada pela professora Helena Lima, da Faculdade Católica Dom Orione. A princípio proferiu agradecimentos a Dom Dominique Hu, nosso bispo referencial da Pastoral da Educação do Regional Norte 3, e a Dom Giovanni Pereira de Melo, bispo da Diocese de Tocantinópolis, bem como a todos os participantes do evento.
Nesse sentido, as dioceses de Tocantins, do estado do Tocantins, Pará e Mato Grosso, em articulação conjunta, apresentam o primeiro Congresso da Pastoral da Educação e Cultura do Regional Norte 3 como resultado de uma ação orgânica, metódica e sistemática, capaz de fortalecer a educação e propor processos de evangelização no campo da educação com o tema geral, repetimos, a educação e cultura em tempos de adversidades, novos caminhos à luz da evangelização. Em seguida, convidou-se para fazer uso da palavra Padre Edson Oliveira, diretor da Faculdade Católica do Orione, que na oportunidade fez uma acolhida calorosa a todos os participantes e lembrou numa rápida retrospectiva a história educacional da Faculdade Católica do Orione, sua trajetória e presença na vida de muitas famílias, jovens e educadores que fazem parte ou já fizeram parte dela. E afirmou com orgulho que até 2020 já havia colaborado com mais de 1.500 jovens formados e a serviço da sociedade. Finaliza sua contribuição citando um ditado africano mencionado por Papa Francisco em um de seus pronunciamentos públicos. Para educar uma criança, é necessário educar toda uma aldeia. Continuando o nosso evento, tivemos a honra da escuta da palavra de Dom Giovanni, bispo da Diocese de Tocantinópolis, que fez uma retrospectiva histórica a respeito da vida dos orionitas na educação que chegaram no norte do Tocantins por volta de 1952. E até hoje trazem para a sociedade uma enorme contribuição no campo da educação. Aponta que a Igreja sempre procurou estar presente na vida educacional dos fiéis e, por meio de ações sistematizadas, se propõe a essa caminhada constante que se materializou em 2 temas da campanha da fraternidade e no documento aprovado em 1992 na Conferência dos Bispos, cujo número é 47 e título Educação, Igreja e Sociedade. Nesse documento, há discussões em torno da necessidade de todos estarem juntos em prol de uma educação de qualidade, endossando a ideia de que educar é papel da Igreja de Cristo e as instituições escolares devem estar não só a serviço de saberes, mas da construção de valores. Assim sendo, o Congresso é um reforço importante para a ideia de pensar a educação numa perspectiva mais humana. E o Papa Francisco nos propõe a construção do Pacto Educativo Global. Nesse aspecto, pensa em uma educação que favoreça o diálogo entre as culturas, entre as religiões, entre as gerações, capaz de formar pessoas maduras que saibam cuidar do próximo e da natureza. Jovens impulsionados pela solidariedade e mais equilibrados emocionalmente. O Pacto Educativo ultrapassa barreiras e prima pelo bem comum universal. Finaliza sua participação afirmando que a educação humanista, solidária, baseada no Evangelho de Jesus, é a esperança que nos move. Continuamos o evento ouvindo Dom Dominique Hu, bispo referencial da Pastoral da Educação do Regional Norte 3, que apontando os motivos que levaram a equipe de organização do evento a escolher o tema geral do Congresso, Educação e Cultura em Tempos de Adversidades, Novos Caminhos à Luz do Evangelho. Como primeiro indicativo do tema geral, apontou que em tempos de adversidade, nosso jovem vive momentos de vulnerabilidade e precisamos estar de olhos atentos a cada um deles, para que não aconteça o esgotamento da esperança. Afastar o pior e preparar o futuro de forma segura. E menciona o Pacto Educativo Global, pensado e articulado para reforçar a ideia de esperançar no jovem no porvir. Como segundo indicativo, que educar à luz do Evangelho torna-se cada vez mais necessário, visto que ensinar para além da intelectualidade é um dever de todos nós educadores.
Devemos ensinar hábitos saudáveis, valores humanos e não limitar a educação a conceitos, mas criar abertura para o transcendente, pois se não o fizermos, teremos jovens frágeis, sem perspectivas, pouco solidários. O bispo lembra que o Papa Francisco aponta 3 tipos de linguagens: a linguagem da cabeça, do coração e das mãos. A educação deve se movimentar nestes 3 caminhos. Esse é o desafio da escola: ensinar a pensar, ensinar a sentir bem e ensinar a fazer. E que as 3 linguagens estejam em harmonia para que seja capaz de sentir o que faz e faça o que sente. Assim esperançarmos uma educação integral que busque o ser e não o ter, é dever de todo educador cristão. Como 3º ponto, distingue os novos caminhos que nos aproximam do novo mundo, que convidam o homem a viver diferente, a partir da bem-aventurança do reino, com novas atividades. Para finalizar sua participação, Dom Dominique citou a seguinte frase da filósofa chamada Simone Weil: seria preciso falar apenas coisas eternas para ter a certeza de que elas são sempre atuais. Posteriormente a esse período, a abertura e reflexões gerais, iniciou a conferência com o padre Rogério Andrade, membro da Pastoral da Educação de Porto Alegre, e teve como mediador o professor Geraldo Alves Lima, professor de filosofia e mestre em educação da Faculdade Católica Dom Orione, que nos fala sobre a responsabilidade do evento para todos os envolvidos na educação. Padre Rogério iniciou com agradecimentos a todos os envolvidos e felicitações ao Norte 3, e frisa que a materialização do Congresso reforça a ideia do Papa Francisco com o Pacto Educativo Global. Falar de educação é sempre um ato de esperança. Neste aspecto, a Pastoral da Educação deve ser vista sob o signo da fraternidade e solidariedade universal. Sem essas 2 situações, não há como vencer as adversidades que excluem os menos favorecidos. Dentro de sua abordagem, o padre Rogério nos permitiu pensar 3 dimensões, a saber: a primeira, pensar uma pastoral da educação ou educação para a pastoral. Nesta dimensão, refletimos sobre a educação de jovens e crianças, confiadas a nós, educadores. Tenhamos em mente que a pastoral numa escola ou na universidade não se restringe a eventos litúrgicos, mas é chamada a ser sinal de Cristo. Busca passar da pastoral da educação em educação para a pastoral, reafirmando o sentido de nossa identidade cristã e priorizar nossa missão primeira, que é educar à luz do Evangelho e retomar nossa responsabilidade para com o próximo. A segunda abordagem, a segunda dimensão, pensar o sentido de que fazemos em meio a esse contexto, em meio a contrassensos. Nessa dimensão, temos o reforço da fala do Papa João Paulo II, quando afirma que a evangelização é a ação da igreja no mundo e a igreja existe para evangelizar. Como podemos pensar uma educação que retome o sentido da vida, que considere não só aspectos intelectuais, mas uma educação que perceba a fragilidade dos jovens e suas atitudes de egoísmos e queira e sinta vontade e anseio de mudá-las? A terceira dimensão, pensar sobre a esperança. Acima e antes de tudo, com práticas de cuidar do outro, do ser humano, que deve viver para a fraternidade e solidariedade. Nesta dimensão, cita-se Martin Luther King, quando afirma que, abre aspas, aprendemos a voar como os pássaros, nadar como os peixes, mas não aprendemos a viver como irmãos. Fecha aspas. Daí o desafio dos educadores, pensar uma educação em que todos se vejam e vivam como irmãos.
E reforça que os dois pontos cruciais da nossa reflexão, pastoral e educação, duas dimensões necessárias ao nosso fazer à luz do Evangelho. Finaliza citando o Papa Francisco, com sua capacidade de escuta para com os mais sofridos, e exemplifica com 3 palavras que são marco da sua ação viva na igreja: servir, acompanhar e defender. Servir a quem precisa, acompanhar para que todos sejam respeitados como pessoas e defender os mais frágeis e nunca nos colocarmos indiferentes com os direitos dos mais fracos. Assim, Jesus Cristo é o centro de nossas ações, olhamos para a vida do Mestre e de como nós devemos seguir seu exemplo e propor ao mundo um olhar sobre a fé centrada na comunhão e no bem comum e que garanta o selo da fraternidade e da solidariedade na humanidade. Fazer pastoral da educação é um ato de amor e de fé. Fé em Deus e na humanidade. Seguindo nossa manhã, as reflexões de irmã Cláudia Chesini, que faz parte da Associação Nacional da Educação Católica do Brasil, direto de Garibaldi, Rio Grande do Sul. E teve como mediadora a Esmeraldina do Colégio Marista de Palmas, e nos traz discussões a respeito trouxe discussões a respeito da educação 4.0. Na oportunidade, a irmã apresentou que a educação 4.0 é a aldeia que ensina, apresentam pontos de convergências e nós, educadores, somos chamados a pensar no ensino na perspectiva de mudanças de atitudes no contexto escolar. Convidou-nos a refletir sobre o caminho do ensinar e aprender, que teve como primeiro instrumento a palavra. Logo em seguida, o livro como registro das palavras e do conhecimento historicamente construído pela humanidade. E hoje, presenciamos o mundo digital que permeia a nossa vida. Assim, aprendemos com o tempo e os elementos que a sociedade cria a ser escola e fazer educação de forma diferente. E com a pandemia, reforçou-se a ideia da tecnologia e da realidade digital. Porém, não é um privilégio comum a todos, uma vez que existem muitos estudantes e professores que não possuem acesso à internet. Assim, a educação 4.0 deve priorizar o ser em detrimento do ter. Nesse sentido, apontou-se 4 pilares que norteiam essa realidade. Pilar 1, modelo sistêmico da avaliação. 2, propõe uma mudança de senso para a busca de referências teóricas. 3, engenharia e gestão do conhecimento. E 4, a cybercultura, relacionando com a preparação dos espaços de aprendizagem. Os pilares nos ajudam a ter uma compreensão da educação 4.0, que se refere à mudança de atitudes. Assim, temos pontos importantes a considerar que são a conectividade dos sistemas e facilidade de acesso ao conhecimento, a inteligência artificial, autonomia e sistema robotizado, o uso das novas mídias, velocidade da informação e o desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos constantes. Nesse contexto, a educação 4.0 aponta para a prosperidade e continuidade da aprendizagem. O professor articula metodologias que ajudam a gerenciar essa nova forma de aprender e se propõe a ser mediador desta aprendizagem. Evidencia posteriormente uma frase do Papa Francisco escrita no documento Pacto Educativo Global, que afirma: para educar uma criança é necessário educar uma aldeia. Logo depois, aponta o percurso da Igreja Católica, na pessoa do Papa Francisco, sobre essa caminhada de educador, à luz do Evangelho e de como esse chamado é evidenciado em vários documentos e ações da Igreja. E retoma a reflexão, afirmando que todos nós devemos estar juntos nessa nova proposta de ensinar. A aldeia que educa, mencionada por Papa Francisco, possui 2 focos centrais.
centralidade do ser humano a partir do nosso trabalho na escola e na família, e o bem comum deve estar ao alcance de todos e não apenas de uma minoria. Nesse sentido, o Pacto Educativo Global não é um evento, e sim uma nova concepção de vida, de ação cristã entre as pessoas, que tem como eixos de ação: educação de qualidade, garantir a todas as pessoas que tenham acesso à educação, possibilitar que programas educacionais sejam construídos com qualidade e sejam acessíveis, divulgar e compartilhar experiências pedagógicas inovadoras, facilitar o acesso às inovações tecnológicas e metodologias atualizadas. Sob esse aspecto, a irmã Cláudia afirma a importância de todos nós estarmos atentos à situação atual de jovens e crianças que não têm seus direitos garantidos, e nosso envolvimento precisa ser efetivo em situações que ajudam na melhoria da vida das gerações futuras. Para condensar sua mensagem, afirma que precisamos educar para a paz no mundo, para a solidariedade e para a preservação da nossa casa comum, com ações voltadas para a ecologia integral. Para exemplificar sobre a temática, assistimos ao vídeo com o tema Aldeia que Educa, onde aparecem várias ações e palavras-chave que nos ajudam a pensar a educação à luz da evangelização. Apresenta ainda trechos de uma carta circular do mês de setembro, escrita por um membro da Educação e Cultura do Vaticano, com o título Nossa Proximidade nesse Tempo. E continua dizendo: é hora de olhar para frente com coragem e esperança. Portanto, nos sustenta a convicção de que na educação está a semente da esperança, uma semente de paz e justiça. No segundo momento do Congresso, continuamos os trabalhos com as rodas de conversas. Sob esse aspecto, as rodas de conversas tinham um caráter complementar às reflexões realizadas pela manhã, visto que são temas necessários ao fazer pedagógico à luz da evangelização e em tempos de adversidades. Desse modo, 6 educadores atuaram em diferentes temáticas com o intuito de ampliar e solidificar nossas discussões anteriores. Os facilitadores e as respectivas temáticas foram: como lidar com o conflito no âmbito escolar. Tivemos como facilitadora Jaqueline Gomes Ramos de Souza, do Colégio Marista de Palmas. Como mãe, Maria foi, sem sombra de dúvida, a maior educadora. Soube educar Jesus segundo os princípios do Evangelho. Augusto Cury, psicólogo e escritor, em sua obra Maria, a maior educadora da história, elenca 10 princípios que ele usou para educar o menino Jesus. Para o autor, a educação é para ajudar os alunos a andar na luz, e Maria, com muita excelência, soube educar Jesus para ser luz para todos. No contexto atual, e não diferente em tempos remotos, a educação não é reconhecida em toda a sua plenitude. A mesma não pode ser entendida apenas como transmissão de conteúdos acadêmicos. É por meio dela que podemos minimizar uma grande parcela das mazelas do mundo contemporâneo, e especialmente os conflitos no âmbito escolar e em todos os ambientes que venha a se manifestar. Como principal agente dessa mudança, está o professor como um personagem importante, como foi citado na palestra. Dentro da educação, não cabe o professor que não ame a educação, pois ele humaniza o aluno, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, em sua totalidade. É através desse amor, persistência e resiliência que somos capazes de fazê-los mudar de atitude. Assim como Maria soube aplicar com eficiência os 10 princípios para educar Jesus, que possamos, a exemplo e à luz do Espírito Santo, dela fazer o mesmo. A outra roda de conversa que vamos citar nesse relato é Educar para os Valores e Virtudes, Patrimônio da Humanidade, cujo facilitador foi Dom Dominique Hu, que é bispo da Diocese de Conceição do Araguaia, e nosso referencial na Pastoral da Educação e Cultura no Regional Norte 3. Mediada pela professora Helena Mendes da Silva, da Faculdade Católica Dom Orione, que contou com o palestrante Dom Dominique,
começa relembrando sobre os 4 pilares do Pacto Educativo Global, enfatizando que a educação não se trata apenas de passar conhecimento, e que os educadores têm a necessidade de atender os seres humanos, para que a educação vá além da escola. Dom Dominique também faz distinção entre valores e virtudes, apoiado por Soraya, que falou sobre o que são os valores humanos e como eles vêm sendo suprimidos. Em seguida, Dom Dominique faz uma apresentação sobre o desenvolvimento das virtudes e como os seres humanos devem perseguir, fazer o bem, porque é bom, e o que o bem faz para quem recebe e para quem o que o bem faz para quem recebe e quem o faz. Sobre a roda o Pacto Educativo Global, na perspectiva do Papa Francisco, com o facilitador irmã Cláudia, da ANEC. Realizada a apresentação, utilizando slides, iniciou com uma imagem do mapa do Brasil, com a logo do Pacto Educativo Global ao centro. A partir dele, questionou os participantes sobre a percepção ao olhá-la, acrescentando às falas, explicou sobre cada símbolo compreendido naquela logo. Que o Pacto Educativo Global tem base num percurso, num itinerário, que o fez recordando documentos da Igreja, datados de 2013 até hoje, até 2020, com o Fratelli Tutti. Cita que no final de 2019, o Papa Francisco, reunido com lideranças religiosas do Oriente e outros espaços, requisitaram uma ação com dimensão global que fizesse frente às necessidades no campo da educação no mundo e que Papa Francisco é a única liderança no mundo capaz de propor um pacto igual. Desse modo, se apresenta como um chamado à humanidade a percorrer um caminho de reflexão e transformação, pensar localmente e agir globalmente. Informou sobre a existência de um subsídio no Brasil, denominado a Igreja no Brasil com o Papa Francisco no Pacto Educativo Global. O texto desse documento contextualiza que o Pacto Educativo Global apresenta a imagem da aldeia educativa, que envolve a família, a escola e sociedade e pontua os elementos que fazem parte do processo educativo à luz do pontificado do Papa Francisco. Em seguida, a apresentação de uma música composta por irmã Daiane, Daiane Santana de Palmas. Em seguida, Dom Giovanni parabeniza a irmã Cláudia e a irmã Rayane sobre a música e remete à reflexão sobre como é necessário favorecer políticas públicas que alcancem a necessidade dos menos favoráveis, a exemplo da comunicação, como temos visto nesse tempo de pandemia. Ao final, para concluir, convidou a irmã Daiane para cantar a música com os participantes. Seguindo nossa próxima roda de conversa, Cultura e Espiritualidade e suas aplicações, com o facilitador professor Geraldo Alves Lima e Luísa Guedes Barbosa, respectivamente da Faculdade Católica do Orione e Diocese de Porto Nacional. O professor Geraldo inicia explicitando a dificuldade de conceituar a palavra cultura e aponta que ela está ligada intimamente com os seres humanos. Falou de 4 pilares da cultura que nos ajudam a pensar um conceito fora do âmbito da antropologia. São eles: cultura da alimentação, reprodução, segurança que nos remete à proteção e espiritualidade. A partir dos pilares, constrói-se o seguinte conceito: cultura é o conjunto de modos de vida criados e transmitidos de uma geração para outra entre os membros de uma sociedade. Nesse sentido, abrange conhecimento, as ciências, crenças, artes, normas, costumes e muitos outros elementos adquiridos socialmente pelos humanos. Não há cultura mais valiosa em detrimento de outras culturas, mas há uma diferença de concepções de culturas e valorização de todas. Desculpe, vou repetir. Mas há uma diferença de concepções e de culturas, e a valorização de todas depende muito das ações sistematizadas dentro das instituições escolares. Todos nós, educadores, somos chamados a contribuir com as reflexões em torno das vivências culturais de nossa sociedade, no sentido de ampliar e valorizar a cultura da humanidade. Continuando, a professora Luísa Guedes afirma que a arte
é elemento da cultura e, por meio da arte, os alunos podem ampliar seu aprendizado. Dentro dessa perspectiva, os educadores possuem um papel primordial para ajudar o aluno a construir cultura, descobrir talentos e estimular a criatividade em diferentes momentos da vida. O professor Geraldo finaliza afirmando que é necessário fazer uso de projetos educativos para trabalhar cultura dentro de nossos espaços escolares e afirma ser uma atitude que deve ser viabilizada em todos os espaços escolares, desde a faculdade até as escolas de educação infantil. A temática da próxima roda de conversa é Educação em Novas Tecnologias, facilitadora Marcela, da Rede Marista Centro-Norte. A roda de conversa Educação em Tecnologias foi mediada pela professora Helena Mendes da Silva, que contou com a palestrante, a professora Marcela, e inicia sua fala citando palavras do Papa Francisco. É preciso fazer algo novo a partir do que eu já conheço. Utilizando as palavras do Papa, Marcela destaca que o professor não pode ficar estagnado na zona de conforto ou zona de risco, mas deverá caminhar entre ambas em suas práticas educativas. Também foi apresentado e colocado em prática o uso de tecnologias e ferramentas, bem como a importância do uso das metodologias ativas no processo educacional. Marcela também fala sobre os desafios da inserção das tecnologias no processo educacional e a integração no planejamento pedagógico. Por último, eixos da Pastoral da Educação. Como facilitador, tivemos o padre Rogério Andrade, do Rio Grande do Sul. A Pastoral da Educação foi criada com o foco da promoção, articulação e organização de ações de cunho evangelizador no ambiente escolar, e seu principal agente é o professor educador. Entretanto, a Pastoral da Educação não caminha sozinha. Ela deve caminhar em comunhão com as outras pastorais e movimentos eclesiais. A Pastoral da Educação perpassa por 6 dimensões, na qual citamos as de maior relevância. Uma delas, a dimensão na perspectiva reflexiva, que nada mais é do que fazer uma ponte com nossa realidade, ou seja, refletir a luz do Evangelho, trazendo para nosso contexto atual. Por conseguinte, não podemos deixar de lado a dimensão avaliativa, que consiste numa avaliação da comunidade, pela comunidade, das ações evangelizadoras oportunizadas pela Pastoral da Educação. Ainda nessa linha, nas dimensões, temos a dimensão formativa, que também seja uma das mais importantes, pois é nela que estão os fundamentos da Pastoral da Educação. Formação dos agentes e o trabalho personalizado dos professores. E, por fim, a dimensão colaborativa, que já foi citada anteriormente. A Pastoral da Educação não trabalha sozinha. Chegamos ao final desse relato. Queremos agradecer à Santíssima Trindade por todas as providências e concretização desse evento. Em nome da Comissão da Pastoral da Educação e Cultura do Regional Norte 3, agradecemos a participação de todos os educadores que fizeram parte da nossa caminhada e daqueles que participam conosco do fruto desse trabalho. Que nossa busca seja concreta e o ato de educar à luz do Evangelho se torne presente na vida de todos os educadores. Seja a fase que nos encontramos com eles e que o movimento da nossa cabeça, no ato de pensar, nosso coração, no ato de sentir e nossas mãos, no ato de fazer, mantenham sempre viva a luz de Cristo em nossa caminhada. Este relatório foi elaborado pelos professores André Amorim, Dayana Silva, Leidivan, da Escola Paroquial Luiz Augusto, e Rosinalva Carneiro da Silva Magalhães, de Tocantinópolis, da Escola Dom Orione. Muito obrigada. Chegamos ao final do nosso primeiro congresso da Pastoral da Educação e Cultura. Com o coração agradecido, elevamos nossos pensamentos a Deus, que esteve presente
com seu espírito de vida, nos guiando e nos dando luzes durante a preparação e realização do nosso primeiro Congresso da Pastoral da Educação e Cultura. E é com esta mesma gratidão que, em meu nome, em nome da equipe de Pastoral da Educação e Cultura do Regional Norte 3 da CNBB e em nome de Dom Giovanni, Bispo da Diocese de Tocantinópolis, nos dirigimos a todos e todas que se empenharam e coletivamente participou dos processos de construção diária de cada detalhe necessário para que realizássemos este congresso. Agradeço a Dom Dominique U, da Diocese de Conceição do Araguaia, bispo referencial para a educação e cultura. Dom Giovanni Pereira de Melo, bispo da Diocese de Tocantinópolis, que sediou a transmissão do congresso. A Dom Pedro Brito Guimarães, presidente do Regional Norte 3, e na pessoa de Dom Pedro, agradeço a todos os bispos, nossos pastores, que mesmo indiretamente estiveram presentes conosco, dando o seu apoio. Ao Padre Edson Oliveira, diretor da Faculdade Católica Dom Orione, pela linda parceria. Agradeço também aos conferencistas, Irmã Cláudia Quezin, Padre Rogério Andrade, e aos mediadores das conferências, Esmeraldina e Professor Geraldo Alves Lima. Aos facilitadores das redes, das rodas de conversa, Dom Dominique, Professora Jaqueline, Irmã Cláudia, Professora Marcela de Paoli, Padre Rogério, Professora Luísa Guedes e Professor Geraldo Alves Lima. Aos mediadores das rodas de conversa, Professor Geraldo, Professora Esmeraldina e Professora Helena Mendes. E um agradecimento especial à equipe de secretaria, Leidivan, Rosinalva, André e Daiane. E ainda, especialmente feliz e grata a toda a equipe organizadora. Cumprimento aqui, pela equipe organizadora, a Soraya, que foi atuante e membro desta equipe, e estendo o agradecimento, através dela, a todos os componentes da equipe. E a todos que contribuíram e trabalharam para a efetivação do evento. A equipe Nabajo, na pessoa do Senhor Batista. Com este agradecimento, ampliamos o desafio a todas as dioceses, Conceição do Araguaia, Pará, as dioceses do Tocantins, Porto Nacional, Cristalândia, Miracema, Tocantinópolis, Arquidiocese de Palmas, Prelazia de São Félix, Mato Grosso, e instituições de ensino, para que pense e organize a Pastoral da Educação e Cultura em suas instituições de ensino. Sugerimos a composição de equipes diocesanas e a implementação dos núcleos de pastoral em todos os estabelecimentos de ensino. Sejamos presença discipular de Jesus de Nazaré e testemunhas do Evangelho em nossos ambientes educacionais, seja municipal, estadual, escolas conveniadas e privadas, desde a educação infantil à educação de ensino superior. A nossa sugestão é que nos estabelecimentos de ensino haja uma sinalização da pastoral da educação através de simbologias, de salas de atendimentos, de pessoas definidas para esta finalidade. E como bem disse Padre Rogério, que esse testemunho passe também pelos nossos atendimentos, nossos comportamentos como professores, como educadores, como membros de um estabelecimento de ensino. Ficamos na expectativa de que, na graça de Deus,
faremos um segundo congresso na alegria do encontro fraterno e presencial, se assim Deus nos permitir. E, finalmente, com as palavras de Maria, encerramos. Minha alma glorifica ao Senhor, porque Ele fez grandes coisas em nós e por nós. Saudações, gratidão e grande beijo a todos os participantes. Estamos aguardando o sinal para que a gente volte a transmitir a finalização da nossa celebração de homenagem aos educadores. Muito obrigada, Helena, pelas palavras, Leidivan. E para encerrarmos a celebração do primeiro Congresso da Pastoral de Educação e Cultura, nós teremos uma bênção especial para todos nós, educadores, com o nosso bispo referencial da Pastoral da Educação, Dom Dominique Yu. Irmãos e irmãs, me parece que durante esses 2 dias nós reanimamos a chama da nossa vela, o ser educador ou educadora, primeiro no fogo de Jesus Cristo, segundo na vela da Igreja inteira, mãe educadora, e de maneira especial na vela do Papa Francisco. Podemos sentir-nos mais fortes, mais animados, também mais humildes, diante da tarefa a realizar. Agora, alguns anos no Pará me ensinaram que até a rainha do Pará, você conhece a rainha do Pará? A castanheira do Pará, quando ela fica sozinha, ela não se sustenta. Ela que, com sua altura, abriga tantas árvores muito menores debaixo de sua sombra. Ela não se sustenta. Se faltam outras castanheiras para protegê-la do vento e ajudá-la a ficar de pé. Então, a sua chama, meu irmão, minha irmã, educador ou educadora, a sua castanheira, ela pode fazer muitas coisas boas, mas tu não realizarás sem outras castanheiras do Pará ao seu redor, sem outras velas para reacender ou reanimar a tua chama. É o sentido da pastoral da educação. Ninguém pode ser educador cristão sozinho. Primeiro, não é cristão sem comunidade, e não é agente de uma pastoral desta sem um grupo de pastoral na tua paróquia, na tua escola, na tua diocese. Então o chamado é evidente. Castanheira, não fique sozinha. Vela acesa, não fique exposta ao vento sozinha. E para isso pedimos a bênção de Deus, pois sem ela não fazemos nada. Com ela conseguimos maravilhas. Juntos acolhamos esta bênção benévola que produz frutos em cada um e cada uma de nós. O Senhor esteja convosco. De nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Educadora, de São José, de tantos educadores e educadoras que estão no céu acompanhando os nossos passos e esforços, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso e Todo-Misericordioso. Ele é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, que a alegria do Senhor, da Igreja, de cada um de nós, se torne uma fogueira imensa que possa alegrar muitas crianças, jovens e adultos. Vamos em paz
e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Oh, minha alma, retorna à tua paz. Como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Oh, minha alma, retorna à tua paz. Como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender.